E agora eu mudo de assunto para chamar a atenção de estudantes de todo o país. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam hoje. E o grande desafio dessa turma, é se organizar para ter maior rendimento na prova. E, claro, controlar a tal da ansiedade. A Cassiane Alves fala com a gente ao vivo e traz os detalhes sobre a inscrição e também traz orientações para você se dar bem no exame. Bom dia, Cassi. Quais são as recomendações para a gente acalmar o coração desses estudantes? Oi, Juliana, bom dia para você, para quem acompanha a gente aqui no Edição Manhã. Olha só, como você disse, o momento aí tão esperado chegou, que é um passo importante realmente, para a mudança aí da vida, de muitos jovens. Então, as inscrições, elas acontecem hoje, estão abertas hoje, dia 5, e vão até o dia 16. As provas, Juliana, ela está prevista, marcada aí para novembro apenas, dia 5 e dia 12. Tem ainda um tempinho, 5 meses, mas passa muito rápido. Então, a gente está aqui numa escola aqui na cidade de Campinas, que olha só, justamente já estão aqui os alunos nos preparativos, para as provas aí, realmente os alunos, a gente estava conversando um pouco antes com alguns alunos aqui, e eles falam que o que? A concentração, controlar a ansiedade realmente faz toda a diferença aí no dia da prova e também ter um cronograma de estudos. Mas olha, quem vai falar pra gente, as dicas, dar as dicas e também orientações é o Raul Neto, ele que é coordenador pedagógico aqui da Escola de Campinas. Ele vai trazer algumas dicas e orientações, Raul? Bom dia para você, obrigada por conversar aqui com a gente no Edição Manhã. Quais são, então, os preparativos, O que o aluno ele tem que ter em mente quando for fazer essa prova? Explica um pouquinho para a gente, desde quando tem esses preparativos, Porque, 5 meses passa rápido, Bom dia. Bom dia, Cassiane, bom dia a todos. 5 meses passa muito rápido, é importante ter um cronograma de estudos, é importante ter dedicação, ter fôlego, e o cronograma é importante justamente para organizar esse tempo restante para se preparar para o Enem. Então é muito importante que o aluno organize o tempo de estudos de acordo com os blocos que são cobrados na prova do Enem. Então organizar as questões, na verdade, as temáticas que ele tem maior interesse, as temáticas que ele tem mais dificuldade, para separar um tempinho maior para essas áreas, e ter também um tempinho para ele estudar as áreas que ele mais gosta, porque ele vai desenvolver um pouquinho mais de aptidão nessas áreas, e isso vai estimular este estudante a ter um gosto, pelo estudo e focar um pouquinho mais no Enem. A gente estava conversando também, Raul, é importante fazer um simulado ou então, verificar provas anteriores, para o aluno já se familiarizar um pouquinho com a estrutura da prova do Enem? Com certeza. E aí está a importância de se usar a internet a favor do estudante. Na internet tem uma série de simulados, inclusive as provas dos anos anteriores estão disponíveis para o estudante realizar essas atividades e sentir um pouquinho como é a prova do Enem. A prova do Enem ela é muito característica, ela tem um estilo, um perfil muito próprio. E isso é importante para que o estudante chegue no dia da prova e ele se sinta familiarizado. Ele faça essa prova com muita tranquilidade, tenha um conhecimento, tenha um domínio daquilo que ele esteja fazendo. No dia da prova, então, em relação à carga horária também, que é uma prova realmente bastante cansativa. O que você aconselha? O aluno ele precisa chegar, ele começa por onde? Começa pela redação, começa pela questão que ele tem mais facilidade, deixa as difíceis para depois. Qual é a orientação no dia da prova para ele também conseguir ali organizar o tempo de prova? Se o aluno tiver facilidade com a redação, ele tem que saber que ele tem 1 hora para fazer essa redação. Se ele tiver um pouco mais de dificuldade com a área de redação, em torno de 1h30. Ele tem que começar sempre pelas áreas que ele tem maior facilidade. Por quê? O Enem ele é corrigido pela teoria de resposta Witten, que mede a coerência dos seus acertos. Portanto, ele não pode perder tempo com respostas difíceis, com questões difíceis. Por quê? Ele vai medir, na verdade, a pontuação dele ela é baseada na coerência dos seus acertos, então no nivelamento das questões fáceis e médias que ele acertou e não no número de acertos. Por isso a importância dele organizar o tempo e sempre focar nas questões mais fáceis para ele não ficar preso em questões difíceis e ter que chutar no final da prova questões que ele poderia ter acertado.
Além disso, tem que chegar cedo também e controlar a ansiedade, né? Porque falando agora 5 meses, não tem aluno tão ansioso não, né? Mas no dia da prova, realmente, os dias que antecedem aí, né, o domingo, acaba sendo mais dificultoso, né? Nos dias anteriores, sempre focar em questões ou, na verdade, em temáticas, disciplinas que o aluno tem mais facilidade, porque ele vai se sentir mais confortável para a prova, evitar estudar temas que são difíceis ou complexos para o estudante, para ele não se sentir nervosismo, e no dia da prova chegar com antecedência. Chegando com antecedência, o estudante evita aquele nervosismo e tem tempo para trabalhar, por exemplo, respiração, tranquilidade, mentalizar o sucesso, que é muito importante, o domínio do cérebro, e isso vai com certeza tornar a prova muito mais fluida para ele. Raul, só para a gente contextualizar, né? Falando um pouquinho sobre o simulado que tem aqui na escola, você aconselha também o aluno, ele em casa também ele tem que tirar um tempinho ali para fazer os estudos. Mais ou menos, tem um limite de horário que esse aluno ele tem que estudar fora do ambiente escolar? A gente recomenda sempre que o aluno estude em torno de 4 a 5 horas por dia fora do ambiente escolar. Porém, na rotina do aluno tem que sempre caber 1 hora de atividade física por dia, no mínimo 1 hora de atividade com a família. Dentro dessa hora de atividade com a família pode estar incluído o horário de jantar, o horário de almoço, porque a família ela é o pilar, ela é o suporte para o estudante, ela é o momento de diálogo. E a hora de atividade física é o momento do aluno extravasar a sua energia, recarregar, né, na verdade, a sua energia corporal mesmo e psicológica. Obrigada, Raul, pelas dicas, pelas orientações. Tá aí, então, Juliana. Essas foram as dicas, né, do Raul Neto, coordenador aqui da escola. Mas a gente não podia deixar de conversar também com um aluno, né, para falar aí sobre o cronograma de estudo. Bom dia, Raul. Bom dia, Bruno, perdão. Muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente qual é o seu cronograma de estudo, então. O que você estuda primeiro, qual que é a sua maior facilidade e também dificuldade. Conta pra gente. Para quem está em casa, você pode dar uma dica também. Uhum. Bom dia. Mesmo faltando só 5 meses para a prova, que nem você falou, ainda é um tempo muito importante. O Enem não pode ser deixado para a última hora, com certeza. É uma prova que tem que se preparar muito antes. E o cronograma que eu sempre achei muito bom seguir foi, como o Raul disse, nessa disciplina de pelo menos 4 horas por dia, porque estudar em excesso também não é uma coisa muito boa. Tem que ter um tempo de descanso, um tempo para pensar o que você fez ou o que você vai fazer no dia, sabe? Fazer um planejamento diário mesmo e um planejamento semanal. O que eu sempre achei muito bom foi pegar as aulas que eu tinha na semana e no dia dessas aulas específicas estudar a mesma matéria. Porque, por exemplo, se eu começasse o dia numa segunda-feira com uma aula de física, eu estudaria 2 horas de física nesse dia, à tarde. Porque não só você consegue achar esse conhecimento na cabeça com mais facilidade, porque já está fresco na memória, quanto também já está direcionado, sabe? Você já começou o dia com aquela matéria, então continuar ele com a mesma é muito bom. Então, separar 2 matérias por dia, pelo menos, é uma coisa muito legal. Fazer uma redação por semana também, para quem gosta mais, pode fazer mais vezes também, mas uma por semana já é ideal. E isso tudo já vai ajudando a naturalizar o conhecimento na cabeça, para na hora de chegar na prova você já poder fazer tudo direto, sabendo que você tem noção do que você está fazendo ali, sabe? Tá confiante, então? Confiante ainda não, porque ainda falta um tempo de estudo, né? Tem bastante chão ainda para seguir, mas com certeza, seguindo essa rotina, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Tá certo, muito obrigada, Bruno. Tá aí então, Juliana. Hoje então começam as inscrições, vão até o dia 16. Eu vou passar aqui o portal, né, para quem quer se candidatar. Então é o enem.inep.gov.br/participante. Tem uma taxa de R$ 85,00. Dentro desse portal tem todas as orientações, né, do que o participante, do que o aluno precisa ali selecionar, precisa colocar também a cidade, o município, tudo direitinho aonde ele deseja fazer a prova. Lembrando que a prova então é no dia 5 e no dia 12 de novembro, né? O gabarito está previsto ali para o dia 24 e também o resultado final dia 16 de janeiro de 2024. Então, a gente deu as dicas aqui do Raul Neto, coordenador, e também do Bruno. Então, essas dicas são muito importantes, né, para quem pretende aí fazer o Enem. Realmente é um passo muito importante aí, né, para dar uma guinada também para o mercado de trabalho. Juliana.
Com certeza, Cássio, muito obrigada pelas suas informações e também agradeço ao Raul e ao Bruno por essas dicas todas.